Oi, meu povo, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje é 15, essa mania de esquecer a data, né? Hoje é 15 de abril e tá começando aqui mais um vídeo no meu canal. Hoje eu resolvi sentar para conversar com vocês, né? Contar um pouquinho da minha história e não sei quantas vezes eu vou ter que interromper esse vídeo, mas é um vídeo que eu tava esperando me sentir preparada para poder conversar com vocês, abrir meu coração, né? Pedir a Deus discernimento para poder tocar no assunto e poder começar e terminar, né? Para que não fique muitas dúvidas, dúvidas sempre haverão, mas para que não fique muitas dúvidas e para que eu possa concluir minha linha de raciocínio. Então vamos lá. O ano era 1983, 26 de setembro de 1983, quando nascia eu, Denise. Eu fui gerada, né, por uma pessoa que no momento ela não tinha condições de me criar, a minha mãe biológica. Hoje eu entendo completamente, né, que ela não tinha condições de me criar, mas ela me registrou, né. O meu pai biológico mesmo eu não tive contato, eu só o conheci quando eu fiz 11 anos de idade. Eu só vi ele uma vez só que eu vi ele, que ele foi na casa da minha tia e pediu pra me ver. Eu tinha 11 anos, eu lembro como se fosse hoje, né? Quando eu cheguei lá na casa da minha tia, ele tava lá me esperando. E ele disse: "Nossa, minha filha, como você é bonita. Olha, vou lhe dar despesa, vou lhe dar pensão." Ele bebia muito, sabe? Um homem bonito. Eu me achei até um pouco parecida com ele. Mas naquele momento eu fiquei feliz de conhecer uma partícula, né, da minha vida, que foi meu pai. Mas aí a minha mãe se envolveu com outro rapaz que me registrou, né? O meu padrasto, ele me registrou, e um homem muito respeitador, um homem digno de eu falar isso, que respeito, sabe, nunca faltou. Um homem que, se eu estivesse no quarto com a minha mãe e ele fosse passar do lado de fora pela porta, ele perguntava se poderia passar. Então, problema nenhum eu tive com ele. Mas não é aí que eu quero chegar, sabe? Eu quero contar pra vocês a minha história, nem tanto do meu lado da família biológica. Por que biológica? Porque a minha mãe biológica, quando eu era pequena, ela trabalhava numa casa, né, de um casal que tinha 2 filhos homens. E por não ter condições, né, esse casal, eles acabaram me batizando. Eu era pequenininha, tenho vagas lembranças assim, eu pequena, na casa desse casal, e a minha mãe me deixando, e ia, me deixava e ia, até que eu fiquei de vez, né, na casa dessa família. Fui ficando pequenininha, 2 anos, 3 anos, e fiquei. E essa família me adotou. E foi aí que tudo começou. Calma. Eu vou conseguir. Essa família era uma família que, bem estruturada, né? A minha mãe adotiva, ela era enfermeira do Hospital das Clínicas. Meu pai adotivo, ele era do Porto de Recife, ele trabalhava lá dentro, ele era alguma coisa de lá também. E eu fiquei nessa casa, e ali começou toda a minha história, a minha infância. Eu ganhei educação, eu ganhei comida, eu ganhei roupa, eu ganhei brinquedo,
Mas não ganhei amor. Não ganhei amor. Desculpa, gente. É porque ainda dói muito. Tocando no assunto. Perdão. Eu acho que eu tinha uns 6 e 7, 8 anos, 6 anos, 7. Chegou uma pessoa para morar na casa dessa família também, né? Que ela também foi, como é que eu posso dizer? Também adotada, só que ela era uma parente, né, distante do pai biológico. Então ela chegou lá para morar também, ela já era adolescente e eu era criança. E quando ela chegou, tudo mudou. Tudo mudou, tudo mudou. Eu era uma criança que já tinha sofrido trauma de ter mudado de família. E eu fazia muito xixi na cama. Eu fui crescendo e fazia muito xixi na cama. E toda vez que eu ia dormir, primeiro que eu só podia tomar água até 6 horas da noite. Passasse de 6 horas da noite, ela dizia que eu não podia beber água mais. Eu era só uma criança que tinha sede. E eu ia para o quarto dormir com sede. Eu ia dormir às 7 horas. Vocês acreditam que 9, 10 horas eu tinha feito xixi na cama, minha gente? Eu falava com Deus, eu lembro. Eu dizia, Deus, não deixa eu fazer. Porque eu sei que eu vou apanhar. E quando era no outro dia, que ela via que eu tinha feito xixi na cama, aí ela pegava a minha cabeça, esfregava no colchão, sabe? Esfregava. Às vezes até saía sangue do meu nariz. E ela dizia, para você aprender a não me chamar na cama. E a mãe biológica, ela de acordo com tudo, sabe? Ai, gente. Eu quero muito terminar de contar isso. Daí, ela dizia assim, faço isso pra você nunca mais mijar na cama. Você vai parar de mijar na cama, porque você não tem mais idade de estar mijando na cama. E isso não era o pior não, viu? Se fosse só esfregar minha cara no colchão e pegar o lençol, esfregava bem muito na minha cara, bem muito, mas era muito que ardia meu rosto. Aí quando era de manhã, mandava eu pegar os lençol, fazia uma trouxa de xixi, né? Uma trouxa dos panos mijados, amarrava. Você agora vai ficar na frente de casa, em pé, no sol ou na chuva, tanto faz. Vai colocar a trouxa na sua cabeça e as meninas vão passar e vão ficar sorrindo de você, vão ficar zombando de você. E você vai ficar lá e os meninos vão saber que você tá ali porque você mija na cama com o seu mijado. E muitas vezes eu ficava ali na frente. Eu era pequena, né? De calcinha, eu lembro, com a trouxinha na cabeça. Vergonha, era tudo vergonha que eu sentia naquele momento. Era tudo vergonha, gente, você não tem noção. Aí ela dizia assim, agora que você ficou tanto tempo aí na frente, você vai na casa da vizinha, vai bater palma, vai chamar a vizinha e vai pedir uma barra de sabão para lavar o seu pano mijado. Não é que precisasse, sabe, gente? Não precisava de sabão.
Era a necessidade dela me expor daquele jeito. E eu ia na casa da vizinha, e eu batia palma, e eu chamava, e eu fazia o que ela mandava, porque senão eu ia apanhar muito. Ai, ai meu Deus. Ai, gente, desculpa. Eu não sei se eu estava preparada para gravar isso. E assim era, dia após dia. Eu fui crescendo, sabe? Eu fui crescendo desse jeito. E essa pessoa me fazia tão mal na infância. Mas o pior ainda tá por vir. Eu acho que eu tinha uns 8 anos, não sei, a uma certa idade. Mas foi quando começaram o uso comigo. Foi, gente. Eu nunca falei pra ninguém. Eu nunca tive coragem de falar. Mas eu sofri. Sofri, ó. Eu não sei nem se eu posso falar aqui. Mas eu sofri. Aquele homem, ele entrava no meu quarto, despido. E eu era só uma criança. E ele, despido, ele abusava. Ele esperava todo mundo sair. Ai, que nojo. Ele esperava todo mundo sair. E ele tocava em mim. Ai. Eu tive que parar, tomar um pouco de água para voltar. Eu peço desculpa se vocês não estão conseguindo entender bem. Ai, Senhor, me ajuda. Aquele homem, ele me tocava. E todas as vezes que todo mundo saía, eu ficava com medo. Porque eu sabia que ele ia no meu quarto. Sabe? E assim foi por muitos anos. E eu não conseguia falar pra ninguém. Como eu não consigo. Eu pedi a Deus coragem para gravar, porque eu não quero. Eu preciso que as pessoas saibam o que aconteceu, sabe? E teve um dia que ele estava no quarto dele e ele dizia: vem aqui pegar um negócio. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele puxou meu braço e começou a me acariciar e pegar nas minhas partes. Aí ela viu a pessoa que foi morar lá, que dizia ser minha irmã, ela viu e eu lembro. Eu acho que eu já tinha uns 9 anos, 10 anos. E ela chegou assim pra minha mãe adotiva e falou assim: Bel, essa menina vai tomar o teu marido. Eu era só uma criança, minha gente. Eu parei, minha gente, fui buscar um papel. Ai, desculpa. Ai, não tem como continuar. Ai, assim. Daí, ela disse assim: Bel, essa menina, eu até tô sem força para continuar, mas eu vou continuar. E ela dizia assim: Bel, essa menina, ela vai tomar o teu marido, Bel. Essa menina, ela é uma rapa. Eu não quero falar esse palavrão aqui, mas era todos esses nomes chulos, sabe? Ela é uma PU, ela é, sabe? E eu só tinha 9 anos, eu acredito que ali eu tinha uns 8 a 9, máximo 10, uns 9 para 10 anos, eu acho. E ela dizia isso, que eu ia me tornar isso, que eu ia tomar o marido, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. Ninguém, ela não viu que
eu era vítima daquele momento, sabe? E foi por muitos anos esse abuso, muitos anos. Quando eu ia pra rua brincar, era meu escape, sabe? Meu escape era ir pra rua brincar. Eu era uma criança que só queria brincar. Mas nem isso eu podia. Minhas amigas tudo brincando, ela mandava eu entrar pra lavar os pratos, pra arrumar a casa. E me batia porque eu não lavava os pratos direito, e me batia porque eu não varria a casa direito, e me batia porque eu mijava na cama, e me batia por causa disso, me batia por causa daquilo, e me batia, só me batia. E eu comecei a criar aquela raiva dentro de mim, sabe? Uma vez ela me levou pra escola, e no meio do caminho ia passando os meninos. Aí ela fez assim, olha, aqueles meninos estudam comigo. E eu toda inocente, eu disse, estuda, são meus amiguinhos. Ela deu um grito de onde ela estava. Ei, como é o nome deles? É fulano. Ei, fulano, vem cá. Aí os meninos vieram, quando os meninos chegou bem perto, ela disse assim, olha, ela mija na cama. E aquele dia foi terrível na escola, né? Porque os meninos zombavam. E eu não podia fazer nada. Só chorava. E ninguém perguntava o que eu tinha. Naquele momento, naquele tempo, era difícil de falar. Eu nunca ouvi falar de bullying naquele tempo. Eu nunca ouvi falar dessas coisas que a gente ouve falar hoje, né? E a toda oportunidade que ela tinha, ela me fazia sofrer. Quando eu fiz 11 anos, ela disse assim, Bel, tá na hora de mandar ela pra casa da mãe dela. Sabe, uma mercadoria que tu compra e que tu simplesmente quer devolver. Pronto. Era um produto, foi um produto que fui devolvido, sabe? Eu lembro como se fosse hoje, ela botou a mochila nas minhas costas. Eu já sabia onde era a casa da minha mãe. Por quê? Eu já sabia que onde era a casa da minha mãe. Porque eu já tinha ido lá algumas vezes, que ela mandava eu ir para passar um sábado, passar um domingo. Eu acho que ela já estava maquinando tudo, sabe? E simplesmente ela mandou eu encher minha mochilinha de coisa. Eu botei minha roupinha ali na minha mochilinha da escola. Eu lembro como se fosse hoje, sabe? Organizei, botei só roupinha, só tinha roupinha para uma criança. E eu peguei aquele ônibus e eu fui para casa da minha mãe. Era mais ou menos quase 1 hora. E eu cheguei na casa da minha mãe com essa mochilinha nas costas. A minha mãe passava muita necessidade nessa época ainda. E eu disse, eu vim para morar. Elas me mandaram vir embora para eu morar aqui. E eu cheguei e fiquei. Ai, meu Deus. E ali eu fiquei na casa da minha mãe, com a minha mãe, meus 2 irmãos biológicos, meu padrasto. Nunca faltou com respeito comigo, nunca. O homem que eu confio de olhos fechados, sabe? Aquele amor que era protegido lá da família adotiva, tive. Sabe, aquele respeito, não tive. Mas meu padrasto nunca faltou com respeito. Ele tem seus defeitos, né? Uma pessoa que bebia muito, mas assim mesmo nunca faltou com respeito. E eu fiquei na casa da minha mãe, biológica, passamos aperto, todo mundo, né? Eu lembro que ela ia buscar doação de alimentos. Tinha um centro de espiritismo na época, aquele centro que as pessoas vão, se reúnem. Eu não entendia muito bem na época. Mas eles doavam sopa, eles doavam pão. E quando ela chegava, era uma festa que a gente tinha que comer, sabe? Eu e meus irmãos pequenos. O alimento da casa era só cuscuz com manteiga. E era regrado, porque não tinha para todas as horas que você quisesse comer, sabe?
Então, a gente comia naquele horário da manhã, comia no almoço e comia de noite. Mas era aquela regradinha, né? Quando eu fiz 14 anos, eu comecei a namorar sem estrutura, sem base, né? Sem base familiar, sem estrutura. Já tinha despertado para isso, porque quer não, os abusos que eu sofri acabou despertando para algo que eu jamais imaginei. Né? Porque a gente é criança, a gente não sabe o que é isso. Né? São os que fazem, que abrem isso na nossa mente. Daí, eu arrumei um namorado e engravidei com 14 anos. Aí fui morar com essa pessoa, né? Com 17 anos eu engravidei de novo. Passamos 5 anos juntos só, que foi o pai das minhas filhas. E me separei, graças a Deus. Me separei. Só que eu não tinha para onde ir com minhas filhas, porque a minha mãe ainda passava muita necessidade, né? Daí eu conversei com... Eu não poderia voltar para minha casa da família biológica, da família adotiva, com elas não. Por quê? Porque eu não queria que elas passassem. Eu sabia que se eu voltasse com elas, elas iam passar pelo que eu passei, sabe? Por todo o processo, porque aquele homem ainda estava lá. E eu não queria que elas passassem pelo que eu passei até hoje. Elas não sabem o que aconteceu. Eu tive que deixar elas na casa do pai delas. E fui arrumar um trabalho. Aí uma amiga minha arrumou um trabalho para mim no posto de gasolina, que era perto da casa dos meus pais adotivos. Mas aí eu já estava adulta, né? 18 anos eu já tinha. E eu passei a dormir lá, porque era perto, né? Eu disse, eu vou ficar indo para lá, dormir lá. Mas agora ninguém vai mexer comigo, porque eu já sou adulta. E realmente, assim foi feito. Eu voltei porque eu precisei, ninguém mexeu comigo, mas as minhas filhas nunca souberam o real motivo de eu ter deixado elas na casa do pai. Eu fui tão julgada, minha gente, eu fui tão julgada de abandono, sabe? Os vizinhos do pai dela e o pai dela diziam que eu abandonei as minhas filhas e eu nunca abandonei as minhas filhas, eu não podia deixá-las passar pelo que eu passei. Porque só eu sabia o que eu tinha passado. E eu queria lutar para conseguir algo melhor para elas. Sabe? Ai, gente, desculpa. Então, no final de semana eu pegava as meninas para ficar comigo, mas elas ficavam grudadinhas comigo, sabe? Grudadinha. Muitas vezes eu não tinha dinheiro da passagem para ir pegar elas. Aí eu ia andando. Dava mais ou menos 1 hora andando rápido, né? Andando rápido, dava 1 hora para ir buscar elas, para voltar com elas. Aí eu mentia para elas, eu dizia assim, a gente vai voltar, porque era um caminho de 1 hora, de uma praia, e tinha brinquedos, tinha parque, aqueles parquinhos gratuitos. Aí eu dizia assim para ela, vamos voltar, vamos pro parque, a gente vai andando, porque a gente vai no parque, e vocês vão amar a brincadeira. Mas elas não sabiam que a gente estava voltando andando porque eu não tinha passagem, sabe? Mas eu não deixava de ir. Eu não deixava de pegar. Eu dizia, a mamãe está lutando para conseguir, para conquistar por vocês. Era muito doloroso quando eu deixava elas lá na casa do pai. Tem uma cena muito marcante, que quando eu deixava elas lá, eu dava as costas, elas vinham correndo atrás de mim. Mãe. Gente, como foi difícil passar por isso. Olha, eu tô resumindo aqui, sabe? Eu tô resumindo, mas foi tanta coisa. Foi tanta coisa naquela infância, foi tanta coisa naquela adolescência, sabe? Quando eu fiz 20 anos, eu conheci meu atual marido. Ia fazer 20 anos, eu conheci Antônio. E eu digo assim que antes de conhecer Antônio, eu ouvi falar de Deus.
Depois que eu conheci Antônio, eu conheci a Deus. Antônio, ele foi meu ponto de equilíbrio. Ele me tirou do poço da lama. Ele me apresentou o amor de Deus. Ele me ensinou o que era ser amada. O que era ter companheirismo, lealdade, sabe? Compaixão, empatia. E assim a gente começou a namorar. Me aceitou do jeito que eu era, me ajudou a me moldar, mostrou caminhos que eu nunca imaginei que existia, caminhos de paz, sabe? Caminhos aqueles que até hoje eu levo comigo. Os pais dele não queriam, porque eu já tinha 2 filhas, né? Mas aí passamos por cima de todos e de todos. Não foi fácil, não foi fácil, né? Nossa história não foi fácil. Vamos fazer 22 anos de união, não foi fácil. Mas eu sou tão agradecida por Deus ter me presenteado com ele, sabe? Antônio foi a resposta e a solução para a minha vida. Eu não sei qual teria sido o meu destino, como eu estaria se o Senhor não tivesse colocado ele na minha vida. Nós éramos vizinhos. Antônio foi morar na rua da casa da minha família biológica, não, da minha família adotiva, quando Antônio tinha uns 12 anos. Mas quando ele chegou com 12 anos, foi quando eu estava saindo com 11. Então ali aquela adolescênciazinha, foram poucos momentos que ele me viu, né? Mas o Senhor preparou tudo. O Senhor preparou o momento certo do reencontro. Cada um viveu sua vida. E no momento certo os pais se encontraram. Antônio foi meu ponto de equilíbrio e é até hoje. Ele nem sabe disso. Ele nem sabe do que eu passei. Ele nem sabe. Ele vai saber agora, junto com vocês. Ele não tem noção. Ele sabe ter algumas coisinhas, mas não do amor. Ele não sabe. Eu sei que esse vídeo vai... Que susto. Sei que esse vídeo vai mexer com muita gente, sabe? Os pais adotivos hoje já não se encontram mais aqui conosco. Já são mortos. Mas tem muita gente viva que vai assistir esse vídeo e que vai sentir e talvez entender um pouco. Se eu pudesse voltar atrás e falar para aquela menina de 8, 9, 10 anos, eu ia dizer assim para ela: você vai superar tudo. O processo vai ser tão dolorido, menina, tão dolorido, mas você vai se tornar uma mulher gigante. Você vai se tornar uma mulher gigante. E Deus vai te dar força para tu passar e superar. Tu ainda vai ser muito feliz, sabe? Ai, gente, eu acho que eu vou encerrar o vídeo. Eu nem sei se eu vou postar, se eu não vou. Sei lá. Eu quero que o Senhor cure essa ferida dentro do meu peito, sabe? Eu quero um dia tocar nesse assunto sem sentir muito. Eu quero que o Senhor cure essa ferida. Eu quero liberar esse perdão. Eu vou estar encerrando o vídeo. Desculpa, apareci aqui assim. Só pra vocês o cheiro, porque não podia faltar. Um abraço. E fui.